A doce paz de Cristo Jesus, meu querido irmão, mais um trimestre começando aqui, evangelista Josué, vosso servo e servo do Deus vivo, e desta vez nós vamos estar iniciando mais um trimestre com a lição dos novos convertidos, tendo como tema Conhecendo o Reino de Deus, sou discípulo. Então é a lição número 1, para você que é novo convertido, que está na sala do Renascer, pegue aí a sua lição, pegue a sua Bíblia e vamos juntos estudar mais uma lição abençoada da parte de Deus. Vá para a primeira lição, a lição de número 1, que é Conhecendo a Igreja. Olha que assunto lindo que nós temos hoje. Eu preciso conhecer a história da igreja. Eu preciso conhecer a história da minha denominação. Eu preciso saber como tudo começou. Então essa lição ela vem tirando essas possíveis dúvidas que possam existir no vosso coração aí, que está novo na fé em Cristo Jesus. Já está com a sua lição? Já tem a sua Bíblia próxima de você? Então, que maravilha! A lição 1, ela vem trazendo sobre a questão da igreja. A Bíblia diz da lição, está em Gálatas, capítulo 3 e versículo 28. Você pode fazer essa anotação e logo depois confirmar na sua Bíblia. Que diz assim, desse modo, não existe diferença entre judeu e não judeus, entre escravos e entre pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. O próprio meditar da lição diz, reforça e corrobora com o que já foi lido. Na igreja de Cristo, todos somos iguais, pois fazemos parte do corpo do Senhor Jesus. Eu resumo essa leitura da seguinte forma. Para Jesus, apesar de ter quase 200 nações no planeta, para Jesus não existe inglês, espanhol, brasileiro, moçambicano, africano, sueco, ou seja qual for a nacionalidade. Para Jesus existe uma só raça. Essa raça chama-se humanidade. Até porque, apesar de que tem um ditado popular aí que diz que o sangue dos nobres é diferente, a cor é azul, né? Mas isso é pura brincadeira. A verdade é que todo ser humano possui o sangue na cor vermelha e todos nós somos iguais diante de Deus e diante da igreja. Certa vez também, um certo filósofo fez uma comparação fantástica. Ele disse o seguinte, que a alma de um coletador de lixo e a alma de um grande imperador, elas foram feitas no mesmo molde. Olha que interessante. Aquela pessoa que está lá na ponta da lança e aquela outra que está do outro lado da lança, em classes sociais bem diferentes, um dentre os mais pobres, necessitados, plebeus, e aquele que está lá entre os dignatários. Para Jesus, a alma desses dois tem o mesmo valor, e dentro da igreja, da mesma forma. Nós vamos entender que a palavra de Deus deve ser pregada tanto para ricos quanto para pobres, para escravos quanto para livres, para judeu como para não judeu, como a lição assim está nos trazendo. Então, eu quero convidar você, aluno e professor dos novos convertidos, nesse início de um novo trimestre, nós estarmos aprendendo sobre a importância da igreja, o papel da igreja, a definição de igreja, as funções da igreja, sabendo que a igreja ela tem a sua conotação de família, como a gente vai chegar mais lá para frente, e que temos um pai, que como essa família ela deve ser unida no propósito de adorar esse Pai celeste. Então se alegre em Deus aí, que nós somos irmãos, apesar de não nos conhecermos, mas em Cristo Jesus nós somos irmãos e temos o mesmo Pai eterno. O mesmo DNA de Cristo, de Deus, corre em nossa vida espiritual. Então essa lição, ela tem alguns objetivos, pelo menos 4. Eu quero que você acompanhe comigo. Após essa primeira lição, é importante que você entenda
que conhecer a história da igreja é importante, que compreender que a igreja foi fundada por Jesus é crucial, saber que a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus e praticar os serviços da igreja, que são pelo menos 4 serviços, que é lá no último tópico dessa lição. Corra a sua visão aí para, então, o tópico 1 da lição, que ele justamente fala sobre a definição de igreja. No mundo teológico, estudar sobre a igreja, nós chamamos de o estudo da eclesiologia. Logo, a definição de igreja no grego vem de eclesia, né? Que significa aqueles que são chamados para fora. Ou seja, esses que são chamados para fora são chamados para formar um agrupamento de pessoas com um propósito de adorar a Deus e também de pregar as verdades bíblicas a todas as pessoas. No hebraico, igreja se pronuncia nahal, que também tem o sentido de assembleia, de convocação, de reunião, de assembleia dos santos, né, do latim sanctorium. Ou seja, então a igreja, ela teve essa definição aí pelo grego, eclesia, pelo hebraico nahal, do latim sanctorium. Ou seja, o importante é que essa igreja, ela foi fundada com o propósito de adorar a Deus e proclamar as suas verdades. A maior missão da igreja, segundo a lição, é a pregação do evangelho a todas as pessoas, como diz lá em Mateus 28. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, né? Então, a igreja também é a agência de Deus na terra para a propagação do evangelho, porque Deus deseja que todo ser humano chegue ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é só uma, é que só existe um Deus, um só Senhor, que é Jesus Cristo, este que nós devemos estar pregando. Paulo, escrevendo a Timóteo, compara a igreja a uma grande família. Olha que interessante. E eu quero aqui lhe trazer uma informação. Nós, como cristãos, temos dupla nacionalidade. Deixa eu explicar para você, tá bom? Não se desespere. Você é cidadão terreno e também é cidadão celestial. Como cidadão terreno, eu, Josué, sou de Parnaíba, do Piauí, mas também sou cidadão dos céus. Eu tenho uma dupla paternidade. Eu tenho meu pai, Raimundo Gomes Santana, congrega lá no Jockey 1, um cheiro, meu pai. E também tem o Pai Celestial, que é Deus. Então, Paulo compara a igreja em Timóteo como uma grande família. E você, novo convertido que está nos assistindo agora, é importante saber que é nessa família que você deve se agarrar a partir de agora. É nessa família que você tem que buscar socorro, o abrigo, porque essa é a função de família. A família é aquele corrimão daquela escada que quando você está pensando em cair ou algumas tribulações estão vindo sobre você, você se agarra. É o sentido de família. Não vai deixar você cair. É o bote salva-vidas no meio das tribulações, do mar turbulento da vida. É família. Então, venha, corra à igreja, fuja do pecado, busque segurança nos irmãos da igreja, mude as amizades que lhe corrompem e lhe trazem para o mal e tenha agora a consciência de que você tem uma nova família em Deus, que é chamada igreja. Paulo, mais à frente, escrevendo também aos Efésios, ele compara a igreja a um grande edifício. Logo, o que é esse edifício, essa construção, né? Ela diz que ela foi construída através dos apóstolos e dos profetas, e tendo Jesus como a pedra principal. Já já eu vou explicar melhor isso para você. Então, a igreja também é comparada a esse edifício, que é tijolo por tijolo, que é a igreja em si, mas que existe uma pedra que dá sustentação a esse grande edifício, chamado igreja, que essa pedra é Cristo Jesus, a pedra angular. Paulo também compara a igreja em Colossenses a um corpo, exatamente um corpo humano, cabeça, troncos e membros. Ou seja,
Aqui Paulo está comparando a igreja a um corpo no sentido de que todos os membros do corpo são importantes. Não existe um menos importante do que outro. Dentro do corpo de Cristo como igreja, Cristo é o cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. E nós somos membros deste corpo. Entenda bem, eu preciso estar em comunhão com todos esses membros. Não é porque que algum membro deste corpo possa estar doente, atrofiado, em pecado ou distanciado que eu devo cortar, decepar e tirar esse membro. Não, ele precisa ser tratado, ser cuidado, até porque também a igreja é comparada a um hospital, onde tem pessoas em tratamento, pessoas se sarando, pessoas boas sarando outras, e que Jesus é o médico dos médicos. Amém? Então, o tópico 2 da nossa lição, ele vai trazer o contexto histórico da igreja. Quando foi que essa igreja foi criada? Nós vamos ver aí em Atos capítulo 2, aonde o texto revela que Jesus havia dito, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Isso disse Jesus aos seus discípulos. E esse poder justamente seria o revestimento pelo Espírito Santo. E é justamente a festa de Pentecostes, aonde é comemorado a descida do Espírito Santo e aonde todos foram cheios do Espírito Santo naquela reunião, a igreja inicia ali, o cristianismo inicia ali, pelo poder do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Deus profetiza lá no Gênesis, dizendo à serpente que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça. E aí ele apontava para Jesus como Salvador da humanidade, retirando-lhe dos pecados e trazendo para um reino de luz. Logo, Jesus morre na cruz, sobe aos céus, os discípulos em Jerusalém são revestidos pelo poder do Espírito Santo e inicia ali a igreja de Cristo. Então, o contexto histórico, após a subida aos céus, os seus seguidores retornaram para Jerusalém, onde observaram ali a descida do Espírito Santo. Os séculos se seguiram e muitas perseguições, milhares de seguidores de Jesus foram mortos por não negarem o Senhor. Ou seja, uma característica da verdadeira igreja de Cristo é que ela é fiel. Ela não vacila na sua fé. Você, novo convertido que está me assistindo agora, tem que ser fiel a Jesus. Muitos foram mortos por não negarem a Jesus. Você tem que ser monoteísta, ou seja, a sua adoração tem que ser voltada somente a Jesus. Não deve ter outro Deus na sua vida. Como diz o Evangelho, não podemos adorar a dois senhores, ao dinheiro ou ao Senhor. Nós devemos adorar somente um, que é Jesus Cristo. Então, esse contexto histórico fala de perseguições, de lutas, mas também de muitas vitórias. Se formos falar aí de homens e mulheres que morreram, foram martirizados por conta da sua fidelidade, podemos citar Policarpo, podemos citar John Hus, podemos citar Lutero e tantos outros que passaram aí pelo cristianismo ao longo da história. No tópico 3 da lição, ele vai justamente trabalhar aqui a questão, a igreja foi fundada por Cristo, mas antes disso, no tópico 2 ainda, está falando que Jesus volta a Pedro e diz assim, aos discípulos, na verdade, ele diz, portanto, eu lhe digo, você é Pedro, logo dizendo a Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Olha uma coisa interessante, Pedro, do latim, é Petros. Petros significa pedregulho, uma pedra pequena. Eu quero que você me entenda isso, é importante, porque há um entendimento, muitas das vezes, errôneo sobre esse texto, hermeneuticamente falando. Então, o que acontece? Quando Jesus disse para Pedro que Jesus edificaria sua igreja sobre a pedra, quando ele olha para Pedro, ele diz, Pedro, tu me auxiliará, tu me ajudará, pois tu também é pedra, tu também faz parte da rocha. Sabe por quê? Isso é interessante saber. Porque Jesus já significa no grego Petra. Pedro, Petros. Petros, pedregulho, pedra pequena que faz parte de uma pedra maior, que no caso já é Petra,
que Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra de sustentação. Então entenda, querido, no catolicismo, eles têm Pedro como o foco principal, que a igreja foi fundada em Pedro, mas nós sabemos que hermeneuticamente falando, quando se estuda a etimologia das palavras, nós entendemos que Jesus, não diminuindo a Pedro de forma nenhuma, Pedro foi um instrumento de Deus fundamental no crescimento da igreja primitiva. Mas Pedro fazia parte deste crescimento, tendo como Jesus a pedra angular. É interessante até que você vai observar na lição que o próprio Pedro, em Atos 4:12, ele fala sobre isso, que já estou aqui no tópico 3, tá? Onde ele fala que a igreja foi fundada por Cristo Jesus. O próprio Pedro, ele diz, olha, a salvação só pode ser conseguida por meio dele. E não de mim, Pedro, mas dele, Jesus. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Olha que coisa maravilhosa! O próprio Pedro fala que só há um que Deus nos deu pela qual podemos ser salvos, que é Jesus, o Petra. Eu sou o Petrus, a pedrinha que faço parte dessa pedrona de esquina que é Jesus. Então, dentro do tópico 3, a igreja foi fundada por Cristo. Entenda uma coisa, existem várias religiões no mundo. Novo convertido que está me assistindo aí agora, presta atenção. Existem várias igrejas no mundo e existem várias religiões no mundo. E muitas delas nós chamamos de politeístas. O que é isso, evangelista? São pessoas que adoram a vários deuses. Não são fiéis a apenas um, mas a vários deuses. Isso acontece muito na Índia, que há mais de 33 milhões de deuses. E existem as religiões monoteístas, que, diga-se de passagem, só tem 3. O judaísmo, que adora a Deus, Jeová, e que aguardam ainda pela sua cultura o Messias, negando a Jesus como seu Messias. Existe o islamismo, que adora a Alá e a Maomé. E existe o cristianismo, que adora a Cristo, a Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, e a Cristo como nosso Salvador, que nós reconhecemos Ele como nosso Salvador, Jesus na nossa vida. Que coisa maravilhosa. Então, entenda uma coisa, quem fundou a igreja foi Cristo. Ele é a pedra angular, é a pedra de esquina. Ele foi quem disse a Pedro que firmaria a sua igreja na rocha eterna, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra essa igreja. Olha, nós sabemos que imperadores, césares, faraós tentaram contra a igreja e mataram, humilharam, esquartejaram muitos cristãos. Ali no Império Romano, então, no Coliseu Romano, o que diria? Mas cada um que morria, nasciam 100, nasciam 1000. Porque o cristianismo prega a simplicidade, o cristianismo prega a igualdade a todos, a salvação para todos, que Jesus ama a todos. Mas como pode Jesus me amar eu sendo assim? Jesus lhe ama, ele quer bem e quer que você vá para o céu. O tópico 4 da lição está dizendo o seguinte, os serviços da igreja. Quais são os principais serviços da igreja? Você, novo convertido que está me assistindo agora, nessa primeira lição, deve estar se perguntando. É claro que deve ter vários serviços, a igreja tem funções, mas eu quero aqui apenas citar 4. A primeira delas, a função principal da igreja na terra é adorar. A palavra adorar vem do hebraico evodá. Logo, evodá significa servir. Logo, Jesus, em Marcos 10:45, ele diz assim, olha, para Cristo liderar era servir. Então, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus dizia para os seus adoradores, como o tema da lição está falando aqui no quesito de adoração, Jesus tendo uma conversa com a mulher samaritana, ela preocupada e querendo saber aonde se adoraria a Deus, e ele diz, olha, chegará o tempo, e na verdade o tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, primeiro, o Pai, monoteísmo, somente um, em espírito e em verdade. Eu vou traduzir isso aqui o seguinte,
Nós, como igreja, precisamos aprender a adorar a Deus de forma tricotômica, ou seja, corpo, alma e espírito, de forma cabal. Eu preciso adorar a Deus com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com toda a minha sabedoria. Então entenda aí, novo convertido, você que está adentrando agora nessa sala abençoada e nessa turma abençoada. Nós precisamos adorar somente a Jesus, a Deus na beleza da sua santidade, porque Ele é bom e tem feito o que é melhor para nós. Segundo propósito e o serviço da igreja, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Primeiro, Jesus nos salva e nós o adoramos por isso. Glória seja dada ao teu nome, porque a maior herança que eu tenho, é o melhor bem que eu tenho, a salvação que Deus me deu. Segundo, eu vou transmitir essa salvação a outras pessoas. Eu não vou ser egoísta, egocêntrico, guardar comigo essa salvação tão preciosa. Observe que quando Jesus operava os milagres, as pessoas não se continham. Elas saíam gritando e dizendo: Jesus me curou, Jesus me transformou, Jesus me levantou. E eles tentavam ficar calados, mas com tanta alegria que tinham no coração, proclamavam a salvação através de Jesus. Então, cristão, que aceitou a Jesus, ele entende que primeiro ele adora ao Pai em espírito e em verdade. Segundo, ele entende que ele é a agência de Deus na terra e que ele deve estar propagando este evangelho de salvação a outras pessoas que possivelmente estão perdidas no mundo das drogas, da prostituição, da mentira, do engano, das corrupções, no pecado em geral. Nós estamos na terra para proclamar esta verdade a todas as pessoas e a todo o mundo e aonde plantarmos a planta do nosso pé. O terceiro serviço da igreja está voltado a promovermos comunhão. Entenda uma coisa, nós somos pacificadores. Deus nos chamou para pacificar e não para gerar guerra. Deus nos chamou para propagarmos o amor. Então, que você, novo convertido, possa ser instrumento de Deus para propagar a paz aonde você estiver. Amém? Não jogue gasolina na fogueira, jogue água para que Deus seja glorificado. Quarto e último serviço da igreja é ser sal e ser luz. Ou seja, novo convertido, igreja, Jesus nos chamou, nos salvou para que possamos salgar, sermos tempero, sermos diferencial, equilíbrio da humanidade. Nós precisamos ser sabor neste mundo que está insosso e também ser luz. Ou seja, onde houver trevas, chegou um cristão, vai brilhar. Ou seja, aonde estiver escuro, o cristão chega, vai iluminar os passos das demais pessoas. Opa, eu quero ser que nem essa pessoa, eu quero ser que nem esse irmão. Ele tem algo de diferente, algo brilha nele. O que é? Vão querer ficar curiosos. Aí você diz: eu sirvo a Jesus porque Ele tem me salvado e tem me dado a preciosa salvação. Então, querido, nessa primeira lição, que está falando sobre igreja, nós aprendemos quem fundou a igreja, Jesus Cristo, como Ele a fundou, nós entendemos quais são os serviços da igreja, entendemos o princípio e definição de igreja. Então, fique com essa lição abençoada, que Deus lhe abençoe ainda mais. E eu quero convidar você para domingo que vem estar conosco com mais uma lição, falando a respeito das Sagradas Escrituras, e eu tenho a convicção que você vai continuar crescendo na graça e no conhecimento. Deus abençoe, fiquem na graça de nosso Senhor Jesus Cristo.